Olá, eu sou a Tatiana Feltrin e eu estou aqui hoje para convidar você a participar do nosso curso de mitologia Ecos Eternos. Você já se deu conta de que mitologia está em todo lugar? Nos livros que você lê, nos filmes que você assiste, nos seriados, nas músicas que você ouve, no teatro, nos museus, enfim, em toda e qualquer forma de arte. Você já se pegou dizendo algo como: ah, isso aqui é muito difícil, isso é um bicho de 7 cabeças? Ou então observando a fraqueza de algum conhecido seu e pensando assim: isso aí é o calcanhar de Aquiles dele. Mas e aí, você tem curiosidade de saber de onde vêm essas expressões ou simplesmente vai deixando para depois? Ah, um dia eu descubro que bicho é esse aí que tem 7 cabeças e quem é esse cara, esse Aquiles aí. Então agora chegou a hora. Este curso é para você que quer conhecer as histórias mais antigas da humanidade, aquelas que explicavam como tudo surgiu e como tudo acontecia. São séculos e séculos de histórias sendo contadas, recontadas, adaptadas, reinterpretadas e que chegaram até nós no século XXI. Nós vamos conhecer os mitos de criação do universo, as histórias dos deuses e dos heróis da antiguidade, e vamos ver como é que isso tudo se relaciona com a nossa realidade hoje em dia. Nós vamos começar a nossa jornada pela mitologia grega, vamos ver como é que ela foi incorporada à mitologia romana e depois nós vamos entrar também na mitologia egípcia e na nórdica. Serão mais de 60 horas de conteúdo para ver e rever ao longo de todo o curso. Teremos leituras conjuntas anuais também para lermos com calma os grandes clássicos da humanidade, como a Ilíada, a Odisseia, a Eneida. E não se preocupe, nós vamos ter um cronograma de leitura bem tranquilo de se acompanhar mesmo. Nós também vamos passar pelo teatro grego, então nós vamos dar uma boa olhada aí nas grandes tragédias dos dramaturgos da antiguidade. Veremos as adaptações desses mitos em outros livros, em filmes, em quadrinhos também, na cultura pop em geral. Enfim, este é um curso vivo que será alimentado quinzenalmente com conteúdo novo. Nós teremos uma comunidade no Telegram como sala de estar para todos os participantes. Então lá você vai poder entrar em contato com outros alunos tão interessados quanto você e também poderá tirar suas dúvidas diretamente comigo. Teremos um perfil no Instagram fechado só para nós, por onde nós faremos nossas lives. E você também terá acesso a material de apoio para os seus estudos. E tudo isso em um curso vitalício e sem cobrança adicional. O que é que isso quer dizer? Você se matricula agora e fica com a gente até o final da jornada sem pagar mais nada por isso. A reabertura das matrículas será anual, ou seja, quem não entrar agora, só no ano que vem. Uma das vantagens de entrar agora é o preço promocional. A partir do ano que vem, o valor será reajustado. Assim que você entrar no curso de Mitologia Ecos Eternos, você terá acesso imediato aos 2 primeiros módulos com mais de 10 vídeos. E lembre-se, quinzenalmente você terá acesso a conteúdo novo. Então não deixe passar essa oportunidade, hein? Estudar mitologia não vai ser nenhum trabalho hercúleo. A nossa Odisseia nos próximos anos vai nos proporcionar experiências incríveis e eu tenho certeza de que as histórias que nós vamos explorar juntos vão agradar a gregos e troianos. Te espero lá! Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre este livro sensacional chamado Band of Brothers, que aqui no Brasil tem o seguinte subtítulo: Companhia de Heróis, do Stephen E. Ambrose. O autor do livro é um historiador americano, tem vários livros publicados sobre a história dos Estados Unidos e ele é também o biógrafo oficial do Eisenhower. Este livro aqui deu origem à série mais icônica da televisão mundial, também chamada Band of Brothers, da HBO, né? Foi um seriado que foi ao ar pela primeira vez em 2001 e que é impossível de se assistir uma vez só. Quem assistiu Band of Brothers uma vez, provavelmente assistiu a segunda, a terceira e não se cansa.
ou reassiste periodicamente, porque isso aqui é sensacional. É muito bem produzida, os atores são muito bons, enfim. O seriado foi produzido pelo Steven Spielberg junto com o Tom Hanks. Eles já tinham começado essa parceria junto com o Stephen Ambrose também, num filme de 99 chamado O Resgate do Soldado Ryan. Esta parceria se estende até 2010, né, com a produção de um outro seriado chamado The Pacific, que vai mostrar pra gente aí a campanha no Pacífico já no finalzinho da Segunda Guerra Mundial. E aí é o seguinte, The Pacific é baseada num livro escrito pelo filho do Stephen Ambrose, que já havia falecido em 2002. E recentemente saiu mais um seriado, né, baseado aí nesses entreveros da Segunda Guerra Mundial, chamado Masters of the Air, né, também produzido pelo Steven Spielberg e pelo Tom Hanks. Só que dessa vez o seriado está na Apple TV. Mas então, a questão é que não adianta. A gente pode assistir esses seriados pós Band of Brothers, mas não tem jeito. Band of Brothers é um seriado praticamente perfeito. Mas então, recentemente eu soube da existência deste livro, que vai contar pra gente a história da companhia E, ou da Easy Company. Eu passei um tempo achando que o nome da companhia tinha a ver com aquele alfabeto do exército americano, sabe? Em que a letra A é alfa, a letra T é tango, sabe? Mas a letra E neste alfabeto, até abri aqui para não dizer besteira para vocês, a letra E é eco. Mas tá, de volta à Easy Company, eles eram do 56º Regimento da Infantaria Paraquedista, então eles eram todos paraquedistas. E eles faziam parte da 101ª Divisão Aerotransportada do Exército Americano. Um grupo de soldados de elite, hein, pessoal? E aqui neste livro você vai acompanhar a história deste grupo desde sua formação. E isso acontece com a guerra já em andamento no segundo semestre de 1942. Então, nós acompanhamos essa companhia desde o início de sua formação até o final da Segunda Guerra Mundial. E uma das coisas bacanas de acompanhar a história da Easy Company é que eles estiveram presentes em eventos muito importantes da guerra, desde o dia D até o dia da vitória. Bem no comecinho do livro, nós temos ali, ó, caracterizavam-se por um passado de diferenças extremas. Uns haviam sido fazendeiros e mineradores, habitantes das montanhas e filhos do chamado Deep South. Alguns eram extremamente pobres, outros provenientes da classe média. Um deles vinha de Harvard, outro de Yale, alguns da UCLA. Apenas um servira no Old Army. Somente uns poucos vinham da Guarda Nacional ou da Reserva. Eles eram soldados cidadãos. Eles foram reunidos no verão de 1942, época em que os europeus estavam em guerra havia 3 anos. No fim da primavera de 1944, haviam se tornado membros de elite de uma companhia de infantaria aerotransportada leve. Nas primeiras horas da manhã do dia D, em seu primeiro combate, olha lá, eles começam já exatamente no dia D, né? A companhia E capturou e tirou de ação uma bateria alemã de canhões de 105 milímetros que defendia um trecho da praia de Utah. Então, a grande questão a respeito dos paraquedistas é que eles saltavam no meio do território. Outra coisa também é que eles, teoricamente, não podiam ser alvejados, né? Então, o correto a se fazer quando você vê ali um regimento, né, de paraquedistas caindo na sua cidade, é simplesmente não atirar neles enquanto eles estão no ar. O certo é você esperar que eles toquem o chão para começar realmente uma batalha. Mas aí você para e pensa, ok? Será que todo mundo levava essa determinação a sério? Provavelmente não, né? Mas é isso, a ideia é que eles caíssem já no meio do território. Olha lá, a companhia encabeçou o avanço para Carentan, combateu na Holanda, controlou as cercanias de Bastogne, liderou a contraofensiva da Batalha das Ardenas, participou da campanha da Renânia e tomou o Ninho da Águia. Então, eles foram os primeiros a chegar ao Ninho da Águia. A fortaleza de Hitler em Berchtesgaden. Ela sofreu quase 150% de baixas. Como isso é possível? Porque conforme os soldados iam caindo, substitutos chegavam. Então, olha lá, no auge de suas atividades na Holanda, em outubro de 1944, e nas Ardenas, em janeiro de 45, foi uma das melhores companhias de fuzileiros do mundo. Depois, com o dever cumprido, a companhia foi desfeita e seus membros voltaram para casa. Agora, olha isso aqui, ó. Eram jovens, nascidos nos anos da Primeira Guerra Mundial e nos que o sucederam.
Então, eles entravam, né, eles se alistavam no exército ali com seus 18, 19 anos. Os comandantes, né, o Winters aqui mesmo, tinha, sei lá, seus 25, 26 anos. Então, eles eram todos muito jovens. Vamos lá, eram brancos, pois o exército americano, na Segunda Guerra Mundial, tinha uma política de segregação racial. Com 3 exceções, todos eram solteiros, quando estudantes tinham sido caçadores e atletas em sua maioria. Eles eram especiais em seus valores, valorizavam muito o bem-estar físico, a hierarquia e o fato de fazerem parte de uma unidade de elite. E aí nós temos talvez o detalhe mais importante sobre essa companhia, que é isso aqui, ó. Ofereceram-se como voluntários. Mais para frente, olha lá. Eles haviam sido castigados pela depressão de 29 e tinham cicatrizes para exibir como consequência disso. Tinham crescido, muitos deles, sem o suficiente para comer, com sapatos furados, com suéteres esfarrapados e sem o conforto do carro e do rádio. O estudo tinha sido interrompido, quando não pela depressão, pela guerra. Mas aí olha que interessante, ó, saíram da depressão com muitas outras qualidades positivas. Eram independentes, acostumados a trabalho árduo e a obedecer ordens. Quer por meio da prática de esportes, quer da caça, quer de ambos, tinham adquirido a consciência do próprio valor e confiança em si mesmos. E aí, olha só isso aqui. Os oficiais eram tão novatos nessa coisa de paraquedismo quanto os soldados. Eram professores que, em alguns casos, não estavam mais que um dia à frente da turma no conhecimento do assunto. Isso aqui tudo é bem retratado na série. E bem, como o seriado, né, talvez você conheça o Band of Brothers pela televisão antes do livro, como foi meu caso também, o livro também tem aquela cara de documentário. Então, para quem já leu algum daqueles livros da Svetlana Alexievich e achou a forma daqueles livros genial, não, gente, aquilo não era novidade nenhuma. Muitos autores antes dela mesclaram narrativa de fatos com trechos de entrevistas dos envolvidos. O autor de Band of Brothers era um deles, então ele entrevistou os componentes da Easy Company ainda vivos e dispostos a relembrar aqueles acontecimentos. Isso aconteceu no comecinho dos anos 90. O livro, como eu disse para vocês, sai em 92. Então, o que você vai encontrar neste livro é exatamente isso, né? O autor mescla a descrição dos fatos com trechos dessas entrevistas. Para quem já assistiu o seriado, vocês devem se lembrar de que o início de cada episódio traz ali um corte dos depoimentos dos veteranos. Então, eles vão contar desde o início do treinamento, né, sob o comando do Tenente Sobel, que era uma figura detestada por todos da companhia. Depois disso, eles vão ter um outro comandante que vai desaparecer em uma explosão, né, de seu avião durante a operação do dia D. E aí, finalmente, eles vão ter o seu comando, né, assumido pelo Winters. Aí sim, um comandante respeitado e admirado por todos. E a história do Winters é impressionante, pessoal. Aqui na página 22 nós temos o seguinte, ó, os oficiais eram especiais também. E com exceção de Sobel, comandante na companhia, universalmente respeitados. Não conseguíamos acreditar que pessoas como Winters, Matheson, Nixon e outras existiam mesmo, lembra-se um dos soldados, né? Eram pessoas de primeira classe e achar que esses homens se importariam e dividiriam seu tempo conosco era como acreditar em milagres, mas eles nos ensinaram a ser confiantes. E na página 178 nós temos ali, ó. Tal era o caso de Winters. Ele tomava uma decisão acertada após outra, às vezes instintivamente. Doutras, depois de cuidadosa deliberação. A melhor delas foi a decisão de que atacar era a sua única opção. Ele tinha não apenas inteligência, mas também um espírito de liderança singular. Sigam-me eram suas palavras-chave. Ele mesmo matou mais alemães e correu mais riscos do que qualquer outro. Agora, sobre o Sobel, né, que é o Ross do Friends, né, é dito o seguinte, ó. Sobel tomava decisões sem pensar e sem fazer consultas, e geralmente suas decisões súbitas eram equivocadas. Mas olha só isso aqui, ó. Winters percebeu, porém, que Sobel era um disciplinador e que estava criando uma tremenda companhia. Toda vez que se observava a Easy, nossa, via-se que seus homens estavam muito bem preparados. Tudo o que fazíamos era feito com qualidade. Ele acabava com seu jeito civil de fazer as coisas e com sua dignidade, mas você se tornava um dos melhores soldados do exército.
Na opinião de Winters, o problema era que Sobol não conseguia ver a insatisfação e a repulsa cada vez maior da tropa. Você obedecia por medo ou pelo exemplo. Estávamos obedecendo por medo. Mas olha que interessante, ó. Esse sentimento ajudou a unir a companhia. Quanto a isso, não há dúvida. Era o sentimento de todos, suboficiais, soldados. Todos nós tínhamos esse mesmo sentimento. Mas isso fez com que nos uníssemos. Tínhamos que sobreviver a Sobol. Então ele tem lá seu valor, né? Eles vão contar aqui também. O primeiro episódio, né, do seriado está bem aqui no início do livro também, né? Então você vai acompanhar a questão do Sobol de forma bem detalhada. Tem uma cena no seriado que vai mostrar o Sobel simplesmente pegando um dia de folga deles ali, preparando uma macarronada para todo mundo. Na verdade, mandando preparar, né? Obviamente, mas então. E de novo, era o dia de folga, mas assim que eles terminam a refeição, eles são convocados para fazer uma corrida. É um treinamento. E aí pensa, eles tinham acabado de encher a cara de macarrão. E eles vão correr, não lembro agora quantos quilômetros, mas aqui no livro é dito que ao lado deles estava também uma ambulância. E que se alguém passasse mal, poderia muito bem ser recolhido por aquela ambulância. E vários desses soldados vão recorrer a isso. Só que aí a questão é a seguinte: você tem ali um treinamento sendo feito para uma situação que pode muito bem vir a acontecer, não é mesmo? Eles podem ter uma refeição interrompida a qualquer momento. E aí todos aqueles soldados que vão desistir da corrida porque estão passando mal por conta da refeição e tudo mais e são recolhidos pela ambulância serão desligados da Easy Company. Então, quando você vê essa cena no seriado, né, você fica bastante revoltado junto com eles. Mas aqui no livro, principalmente, né, você entende o propósito. É claro que não foi feito da melhor forma possível, mas tá aí um exemplo de como Sobol funcionava, não é mesmo? Mas é isso, a companhia se uniu ali com um inimigo em comum ali dentro da própria companhia, né? Ele vai ser afastado, vai ter uma outra função mais administrativa ali. Num dado momento ele vai ficar como chefe ali dos suprimentos, enfim. O importante é que eles se livraram do Sobol e ficaram com o Winters aí por um bom tempo. Mas então, a ação da Easy Company começa mesmo na noite anterior ao dia D. Eles saltam de paraquedas no meio da noite com a intenção de adiantar os trabalhos para os soldados que chegarão por terra ou por mar no dia seguinte. Olha só, a tarefa que Eisenhower deu à 101ª era tomar as saídas dessas estradas. A tática a ser usada consistiria num salto noturno. É o que foi feito. O objetivo era desorientar os alemães, causar surpresa e confusão, assumir o controle dessas saídas e destruir os grandes canhões antes que os alemães pudessem reagir. Então, eles tinham canhões de alto alcance mirando a praia. Então, eles sabiam que a esmagadora maioria dos soldados americanos do dia D viriam por mar. Então, era preciso eliminar ali aqueles canhões. Bem, o que você acompanha aqui no livro e no seriado também é a noite de cão que eles vão ter ali. É a primeira operação oficial da companhia, lembre-se disso. Muita coisa dá errado. E você tem ali também a questão de que eles estão fazendo aquele salto no meio da noite. Então, muitos daqueles soldados se perderam dos demais ali naquela queda, né? Enfim. E é até reagrupar e fazer o que precisa ser feito, bem. Mas no fim das contas, a ação foi bem sucedida. E aí você vai acompanhando, depois da Normandia, né? Você vai acompanhando o que eles vão fazer em Carentan, eles vão também para a Holanda. A questão da Holanda é bem interessante, eles chegam lá como grandes heróis. Mas a ação da Holanda realmente não vai ser bem sucedida, nada bem sucedida, diga-se. Eles vão sofrer diversas perdas, enfim. Aí eles mal têm tempo de se recompor, vão para as Ardenas. A gente vai acompanhar todo aquele inverno de 44 para 45. Você vai ler bons capítulos aqui sobre o cerco de Bastogne. E sempre que eu chego a este episódio de Band of Brothers, eu me sinto meio mal por tomar café morno. Gente, eu odeio queimar a língua com café, mas enfim. O frio que eles passam ali em Bastogne, assim, quando eles terminam uma determinada ação, né, eles acham que eles vão sair dali, eles precisam ficar mais um pouco, olha. E a situação em Bastogne era, nossa, a coisa mais absurda que você vai acompanhar a respeito dessa companhia. Porque, assim, eles não tinham recurso nenhum, eles não tinham comida, eles não tinham munição, eles não tinham vestimenta. É um negócio desesperador e talvez seja o episódio mais impressionante do seriado mesmo. Depois de Bastogne, eles vão para a Alemanha também. E aí vem o meu grande descontentamento com este livro. Porque uma vez na Alemanha, e aqui, né, você já está na reta final da guerra,
Quando eles já estão lá há um tempo, eles vão receber a notícia do suicídio do Hitler, enfim. Então você já está ali bem no finalzinho da guerra mesmo, antes da solução do entreveiro no Pacífico, veja bem, mas tá. É nesta reta final que eles vão se deparar com o primeiro campo de concentração. Então, assim, ninguém sabia que aquilo ali estava acontecendo. Aliás, ninguém de fora. Eles vão dizer num dado momento que é absolutamente impossível que o pessoal daquela cidade não soubesse, não era uma cidade grande, não. E aquelas pessoas tinham o hábito de caçadas, né? E aquele campo de concentração estava no meio de uma floresta. Então, sim, era meio impossível da população daquela cidade não saber o que estava acontecendo em Dachau. E o penúltimo episódio do seriado também é um dos mais impactantes. Mostra bem como eles simplesmente tropeçaram naquele campo de concentração e eles não sabiam o que era aquilo, né? Estou me referindo, obviamente, ao exército americano. Então, eles ficam um tempão tentando entender o que é aquilo ali. Vão chamar os comandantes, tudo mais, os comandantes também não faziam ideia. Então, é conversando com os próprios moradores, né, do campo de concentração que eles vão entender o que é que eles estavam fazendo ali. Gente, é um episódio que te quebra de um jeito que, pelo amor de Deus. E aí, no livro, né, já estava me aproximando ali do final, imaginando, não, vai chegar um momento aqui em que eu vou ler sobre aquele dia. Mas, gente, toda a descrição dos americanos descobrindo o primeiro campo de concentração começa aqui e termina aqui. Pronto, uma meia página. Eu fiquei bem decepcionada com isso, pessoal. Então, você tem ali, ó. Em 29 de abril, a companhia parou para pernoitar em Buchloe, no contraforte dos Alpes, e ali seus membros viram um campo de concentração pela primeira vez. Era um campo de escravos e não um campo de extermínio, um da meia dúzia ou mais que faziam parte do complexo de Dachau. Embora fosse relativamente pequeno e criado para produzir bens de guerra, era tão horrível que era impossível avaliar a enormidade do mal causado por ele. Prisioneiros com uniformes listrados, 3/4 deles esfomeados e macilentos, corpos pouco mais que esqueletos, às centenas. Gente, e aí no seriado, além de você acompanhar a descoberta do campo, você tem também como os americanos organizaram a própria população para limpar aquele campo de concentração. E os feitos da Easy Company se encerram com a tomada do Ninho da Águia, que era a fortaleza do Hitler nos Alpes, né, em Berchtesgaden. Depois disso, a gente acompanha o descanso merecido, né, enquanto eles aguardam ali as últimas, né. Existia uma questão de pontuação também. Nem todos os soldados encerraram ali, puderam voltar para casa depois daquilo tudo. Alguns precisaram ainda trabalhar para o exército durante um período. Se acompanha também alguns momentos de perda de mão ali de alguns desses soldados no final de tudo, né? Principalmente por conta de bebedeiras, né? Esse tipo de coisa. Mas depois você vai acompanhando os desdobramentos da guerra para cada um dos componentes da Easy Company. Você vai vendo ali o que é que eles fizeram depois da guerra, enfim. Alguns se tornaram professores, outros continuaram carreira no exército, mas a maioria arrumou ali seus empregos convencionais e seguiram a vida, né? Mas não tem jeito, gente. Os melhores personagens aqui deste livro são o Winters, né? Que vai se tornar major ali no final. O grande capitão aqui que eles tiveram, né? Eles têm o maior respeito por ele ao longo do livro todinho. O cara não escorregou uma vez, sabe? Grande líder mesmo, né? Tem um momento ali em que ele vai simplesmente tomar conta, né, de um regimento alemão praticamente sozinho. E ele vai se tornar um superior, né? Ele vai tomar conta não só da Easy Company, mas também de todas as outras companhias correlatas. E aí, de novo, eles serão comandados ali por um cara que, pelo amor de Deus, né, o Dyke, que era aquele tipo de burocrata que vai assumir ali o comando da Easy Company, mais por conta de seus contatos. Mas ele era um cara que não estava ali. Ele não tinha preparo nenhum para comandar aquele pessoal. E aquele pessoal já era um grupo unido há anos. Mas o cara simplesmente não levava o menor jeito para ser ali o comandante daquela companhia. Quando o bicho pegava, ele sumia, né, dizia que ia buscar ajuda e nunca mais voltava. Né, os próprios componentes da Easy Company, que eram um pouco mais graduados, acabavam, né, meio que tomando conta ali da situação. E quem vai assumir a companhia no final é o próprio Spears, que é uma das figuras mais interessantes de Band of Brothers. Ele é aquele tipo de soldado que vai lá e resolve, ele vai lá e faz o que precisa ser feito. Totalmente controlado ali para aquela situação. É um cara frio até, né?
E é muito engraçado, porque ao longo do livro todinho e do seriado também, você vai vendo os soldados conversando sobre ele, né? Contando umas histórias, assim, sobre atitudes dele, que ninguém sabia no fim do dia se aquilo realmente tinha acontecido ou não, porque ninguém chegou para perguntar para ele, né? Então, foi se criando ali uma lenda ao redor do Spears. Mas aqui no livro você vai acompanhar aquele momento que é impressionante, né? Então você tem ali, em meio a toda a zona criada por esse comandante despreparado, você tem ali os americanos totalmente espalhados num campo de batalha. A coisa está absolutamente desorganizada. Ele precisa fazer alguma coisa. Ele precisa juntar todo mundo e ele precisa mandar o recado de um grupo para outro que está lá do outro lado. Bom, a questão é que ele precisa atravessar o campo inimigo para dar esse recado. Ele vai lá e faz isso. A coisa é tão absurda que os próprios alemães ficam olhando aquele maluco fazendo isso, sabe? E não atiram nele. É um dos melhores personagens, mas assim, é aquele tipo de seriado em que você vai se apegando às pessoas. E são pessoas, realmente, né? Não são personagens, né? No início de cada um dos episódios, né? Aqueles veteranos que você está vendo ali dando depoimentos são os personagens do seriado. Vou ler um trechinho da página 180 aqui para vocês sobre os estágios de racionalização pelos quais o combatente passa. Olha só. Começa assim, ó. Isso não pode ocorrer comigo. E depois, isso pode ocorrer comigo, a não ser que eu seja mais cuidadoso. Seguido por um estágio de percepção exata da realidade. Vai acontecer comigo. E somente a minha ausência da linha de frente pode evitar isso. Alguns nem chegam a ter essa percepção. Para outros, isso ocorre quase imediatamente. Quando ocorre com um membro de uma companhia de fuzileiros na linha de combate, é quase impossível fazê-lo ficar lá e cumprir o seu dever. Tem muita gente que trava, né? Sua motivação tem de ser interior. A amizade é de longe a maior das motivações. Ele não quer desapontar os amigos, não quer parecer covarde aos olhos dos homens, que ele preza e respeita mais que quaisquer outros. A disciplina não consegue fazer isso, pois implica punição e não existe punição pior que o exército possa aplicar num soldado da linha de frente, que é a de pô-lo ali. Uma das causas disso é o que Glenn Gray chama de a tirania do presente na trincheira. O passado e, o mais importante, o futuro não existem. Ele explica dizendo que há mais tempo para pensar e mais solidão nas trincheiras na linha de frente do que na segurança do lar, e que o tempo, olha que interessante, não é medido com relógios e calendários, mas de diferentes formas. Para o soldado sob o fogo inimigo e que chegou ao limite da resistência, até mesmo a mais tétrica cela de prisão militar parece aconchegante. O que importa é que o minuto seguinte chegue logo. No final do livro você tem ali, ó, a companhia tinha sido criada em julho de 42 em Toccoa. Essencialmente, ela deixou de existir quase 3 anos depois, na Áustria. Nesses 3 anos, os soldados tiveram mais experiências, suportaram mais situações difíceis e deram mais de si do que a maioria dos homens comuns consegue experimentar, suportar e dar de si em suas vidas. Bem, o título do livro vem de uma peça de Shakespeare, né? Henrique V, uma das minhas favoritas, gente. Aliás, talvez seja a favorita. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar link para vocês darem uma olhadinha, mas na Henrique V você vai acompanhar a Batalha de Azincourt. Então você tem os azarões, né, os ingleses, lutando contra um exército gigantesco de franceses e conseguindo vencer. Então, assim, eles estavam absolutamente combalidos por disenteria, vários componentes do exército inglês foi ficando pelo caminho, né, ao longo da viagem, né, que eles precisaram fazer para chegar até Azincourt. E uma das coisas que fizeram com que aquela campanha fosse bem sucedida foi ali a presença do rei Henrique V. Não só sua presença, mas um grande discurso que ele vai fazer num dado momento na peça do Shakespeare, né? Vou ler um trechinho desse discurso. O discurso inteiro é sensacional, mas esse trechinho é o seguinte, ó. O bom homem ensinará esta história ao seu filho, e desde este dia até o fim do mundo, a festa de São Crispim e Crispiano nunca chegará sem que venha associada a nossa recordação. A Batalha de Azincourt acontece no dia de São Crispim. A lembrança do nosso pequeno exército, do nosso bando de irmãos, porque aquele que verter hoje seu sangue comigo, por muito vil que seja, será meu irmão.
Esta jornada enobrecerá sua condição e os cavaleiros que permanecem agora no leito da Inglaterra irão se considerar como malditos por não estarem aqui e sentirão sua nobreza diminuída quando escutarem falar daqueles que combateram conosco no dia de São Crispim. Mas o trechinho é este aqui, ó, a lembrança do nosso pequeno exército, né? We happy few, né? We band of brothers, né? A lembrança do nosso pequeno exército, do nosso bando de irmãos. Então, uma parte desse trecho que eu li para vocês está aqui na epígrafe do livro. E no seriado, né, você tem essa explicação mais para o finalzinho mesmo do último episódio. E tanto a série quanto o livro se encerram assim, olha só. Num de seus últimos boletins, Mike Rennie escreveu: quando penso nos velhos tempos da companhia e lembro-me da resposta que dei ao meu neto quando ele me perguntou: vovô, você foi herói de guerra? Não, respondi, mas servi numa companhia de heróis. Sério, gente, sensacional. A história da companhia, retratada no livro e no seriado, vale muito a pena conhecer. Então, recomendo fortemente o livro. Vou deixar link para ele na descrição do vídeo, né? Link para onde vocês podem adquiri-lo. O seriado está disponível na HBO, né? No streaming da Max. Recomendo fortemente que você assista. Se você nunca... Gente, sério, que desperdício de vida não assistir Band of Brothers. E se você assistiu há bastante tempo, tá na hora de rever, não é mesmo? Porque isso aqui é maravilhoso. Na minha opinião, é o seriado mais perfeito já feito. Mas não tem um episódio que você pense assim, ah, esse foi mais fraco. Não tem. É uma produção espetacular. Vale muito a pena. Recomendo também o combo, né? Livro mais seriado. E se você já viu a série, vale muito a pena a leitura do livro, né? Obviamente, você vai ter bem mais informações no livro do que no seriado. Então, mesmo que você já tenha decorado os 10 episódios da série, vale a pena a leitura também. E é isso então, pessoal. Eu vou ficando por aqui, mas antes gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado e na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais!